vamos dar seguimento aí aos nossos vídeos, tá? Já vimos entidade, já vimos relacionamentos, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre atributos, tá? Então, lá, as nossas entidades, elas especificam, né, sobre o que eu vou guardar informações, e a informação exatamente que eu vou guardar são os atributos, ou seja, para cada entidade ou para cada relacionamento, eu tenho que definir quais atributos eu vou armazenar. Então, quais são os dados que me interessam daquela entidade? Quais são os dados que me interessam daquele relacionamento? Para, então, gerar os atributos, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma entidade projeto que ela tem 3 atributos: atributo tipo, código e nome, tá? Então, a gente representa o atributo com essa bolinha ligada à minha entidade ou, então, ao meu relacionamento, se for necessário. Os meus atributos, eles também têm cardinalidade mínima e máxima, que é o atributo, a cardinalidade mínima 1 para quando ele é obrigatório, 0 para quando ele é opcional, e a cardinalidade máxima 1 para monovalorado e n para multivalorado, ou seja, ele só vai receber um valor se a cardinalidade máxima for 1, e ele pode receber vários valores se a minha cardinalidade máxima for n. Qual é o comum, tá, gente? O default é 1. Então, é ele ser obrigatório e monovalorado. A gente trabalha muito pouco com atributos multivalorados, tá? Por quê? Porque, na verdade, esses atributos multivalorados, depois, na hora de eu transformar no banco de dados, de eu implementar o meu banco de dados, a gente não consegue implementar isso aqui. A gente tem que transformar isso aqui em uma outra entidade para, então, poder armazenar esses atributos multivalorados. O opcional, né, ele pode ser utilizado, que aí a gente vai definir lá se o meu valor ele pode ser nulo ou não pode ser nulo. Dificilmente a gente coloca esses atributos nas cardinalidades, tá? Desculpa, essas cardinalidades nos atributos, tá? Mas vocês podem utilizar esse conceito. Os meus atributos, eles também podem ser inseridos em relacionamentos. Então, eu tenho o normal, né? Normalmente a gente coloca nas entidades, né? Mas, às vezes, eu tenho informações que eu só vou armazenar no momento da relação entre essas duas entidades, tá? Que é o exemplo aqui. Engenheiro e projeto, tá? Então, meu engenheiro vai trabalhar em vários projetos, o meu projeto vai ter vários engenheiros trabalhando. E aí, então, para eu saber a função desse engenheiro no projeto. Se eu colocar a função aqui, o meu engenheiro ele vai ter sempre a mesma função. Se eu colocar a função em projeto, todos os engenheiros vão ter a mesma função, tá? Então, na verdade, esse atributo ele vai ser da relação. Aqui a gente tem mais exemplos, tá? Ele vale tanto para relações 1 para n, quanto para n para n. Depois, identificador de entidade, né? Eu não sei se vocês repararam, mas lá no primeiro slide que eu mostrei, aqui, a gente tem uma bolinha preta e as outras bolinhas são brancas. Qual é a diferença? A diferença é que esse cara aqui é um atributo identificador. Ele é quem vai identificar a minha entidade, tá? Então, é um conjunto, o meu identificador de entidade é um conjunto de propriedades, que podem ser atributos e relacionamentos, cujos valores vão servir para distinguir uma ocorrência de uma entidade das demais. Ou seja, é o que vai distinguir, né? É o que eu vou utilizar para referenciar uma ocorrência daquela entidade. Então, normalmente a gente utiliza um código, um ID, algum número de documentos, né? Alguma coisa que não vá se repetir entre as outras ocorrências dessa entidade, que eu posso utilizar, então, como identificador. Então, aqui a gente tem atributos identificadores únicos, né? Então, aqui a gente utiliza o código para identificar a pessoa. Ou então, eu posso ter mais de um atributo identificador, né? Que acontece aqui. Então, a minha prateleira ela tem 2 atributos identificadores, número de corredor e número de prateleira. O que vai me identificar é esse par. Esses dois, o conjunto desses 2 valores é que vai identificar a minha entidade. O que é o padrão, gente? Tá? O padrão que normalmente a gente vai utilizar é a gente ter um código ou um ID. Tá? Às vezes, quando a gente está lá lendo o exercício, né, ele diz,
E tem, por exemplo, o CPF. CPF é um valor que pode ser usado como atributo identificador. Então, às vezes, ele já coloca lá, dentre os atributos, o que a gente vai conseguir usar como identificador. É só a gente pensar qual deles é que me diferencia as ocorrências da minha entidade. Caso não exista, eu sempre vou criar um ID. Criar um ID pessoa, ID prateleira, ID endereço, ID telefone, ID empresa, ID pessoa, ID aluno, ID curso, tá? Então, normalmente, quando não tem nenhum dos atributos citados no meu levantamento de requisitos que possam ser utilizados como atributo identificador, eu vou criar um ID, certo? Como é que eu vou fazer isso, então, no BR Modelo? Como é que vai funcionar no BR Modelo, então? Tá? Aqui a gente tem a opção de criar um atributo. Quando vocês forem criar o atributo, eu aconselho vocês a já ir cuidando onde vocês vão clicar com o mouse, porque depois fica meio bagunçado os atributos, tá? Então, eu vou, por exemplo, aqui os de aluno, eu vou colocar todos aqui embaixo dele, tá? Então, eu clico aqui, aluno, primeiro atributo de aluno vai ser o nome, segundo atributo de aluno vai ser, tá? Pode puxar um pouquinho para baixo aqui, se ficar, opa, aqui, nome, depois matrícula, mais um, esse nome, matrícula, data de nascimento e peraí que eu cliquei no lugar errado. Data de nascimento, de novo, eu cliquei no lugar errado. Data de nascimento e matrícula. Já botei matrícula. E telefones. Telefone. Tá? Primeiro eu vou organizar eles aqui. Clica aqui nesse botãozinho aqui, ó. Ele organiza tudo. Não foi o telefone. Tá? Ele vai organizar eles aqui para não ficar tão estranho, tá? O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, vou identificar qual desses meus atributos aqui vai ser o identificador. Toda entidade tem um atributo identificador, tá? Dentre essas informações aqui, eu sei que matrícula pode ser identificador. Então, o que eu vou fazer, tá? Eu vou clicar aqui sobre matrícula e eu venho aqui, ó, em identificador e digo que sim, tá? Então, a minha bolinha passa a ficar preta, tá? E agora ele é um atributo identificador. Tá? Movi sem querer aqui, tá? Agora, telefone, o aluno pode ter mais de um telefone, tá? Então, eu vou colocar ele como multivalorado, tá? Só para vocês saberem como é que funciona, tá? O multivalorado, eu venho aqui onde diz não e marco sim, e ele já coloca ali a minha cardinalidade do atributo, tá? Agora, eu vou colocar aqui os atributos de curso, tá? Os de curso eu vou botar aqui do lado. Então, o meu curso, ele vai ter um nome, obviamente, tá? Eu posso ter também aqui o título do curso, tá? Porque é o curso de, sei lá, de bacharelado em ciência da computação, ele forma um bacharel em ciência da computação. Não, título não gostei. Vou colocar aqui, deixa eu trocar de título para carga horária. Ah, um detalhe, tá, gente? Quando forem mais de uma palavra, sempre coloquem um underline ou então escrevam junto, tá? Para vocês não ter separado, não ter nenhuma separação ali. Então, vai ter o nome do curso, a carga horária total e tá bom. Tá? Ah, vamos colocar aqui também o coordenador. Não, deixa o coordenador, eu vou botar depois, tá? Disciplina. Então, toda disciplina, ela vai ter um código, um nome. Aqui eu coloquei no lugar errado. Um nome e uma carga horária.
e uma carga horária. Tá? Pessoal, eu não tô cuidando muito da questão de letra maiúscula, minúscula e tal, tá? Mas tentem manter sempre um padrão, tá? O que aconteceu aqui? Em disciplina, eu tenho aqui um atributo que eu posso usar como identificador, que é o código. Venho aqui e defino como identificador, tá? Aqui em curso eu não tenho, tá? Porque, por exemplo, a gente tem o curso de Sistema de Energia Renovável integrado e subsequente, tá? Então, nem o meu nome, nem a minha carga horária podem ser atributos identificadores. Vou fazer o quê? Vou criar um novo atributo chamado ID curso, tá? E vou defini-lo como identificador. Tem que sempre dar um enter depois que bota o nome do atributo ali. Tá, gente? Então, coloquei aqui o meu atributo identificador. Falta professor ainda. Então, todo professor vai ter um CIAP. Tá? CIAP é um número identificador de professor, tá? Então, eu já posso colocar aqui como identificador o nome. E eu posso colocar aqui também a área desse professor. Pode ser da informática, pode ser de vários outros, tá? Vou organizar os atributos. Aqui não sei se vai fazer muita diferença, tá? Mas eu sempre clico para organizar os atributos. Opa, baguncei os atributos agora. O que eu fiz aqui? Deixa eu desfazer o que eu fiz. Esse BR modelo ele ainda tem algumas dificuldades, tá, gente? Mas já melhorou bastante do outro. Essa coisa de organizar atributos do outro era melhor. E deu, tá? Então, a gente conseguiu aqui definir os atributos. Mostrei para vocês como definir atributo identificador e como atribuir atributos multivalorados, certo? Agora, no próximo vídeo, a gente vai trabalhar sobre especialização.